Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos compartilhar mais uma meditação no livro de Provérbios, o capítulo 24, a partir do versículo 1. 1 e o 2 diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Como e o que é um homem maligno? Claro, o que faz maldades. Mas nem sempre podemos identificar alguém assim, porque as maldades têm várias máscaras, ou aparentemente não tem nenhuma. Uma pessoa se mostra atenciosa, prestativa, se dá na frente dos outros, mas dentro de si nada se parece com o que vemos ou ouvimos. Mas como identificar? Estamos sempre em oração, pedindo sabedoria a Deus, e Ele nos dá, nos mostra que tipo de pessoa estamos lidando. Mas precisamos estar atento ao ouvir e ver o que Deus nos mostra, não o que achamos que é. Bens materiais da pessoa pode nos cegar até, colocar um pano de fundo deixando ser mascarado de onde vem realmente tudo aquilo. Falei sobre bens materiais pelo conselho da palavra e porque realmente é o que mais nos atrai. Vamos estar mais atento aos sinais de Deus. O versículo 3 nos diz assim: Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. A sabedoria da palavra de Deus edifica a nossa casa e com a inteligência que essa sabedoria nos dá, ela se firma na rocha que é Jesus. E teremos o que diz no versículo 4 assim: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, quer dizer, agradáveis. Câmara são os aposentos da casa, mais o quarto de dormir. O versículo 5 nos diz: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. A exemplo de Davi e Golias, Davi foi sábio na confiança em Deus e no golpe certeiro na fronte de um que era sim forte, mas de músculos apenas. E o versículo 6 nos diz assim: com medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselho está a vitória. Podemos enfrentar toda a adversidade da vida se estivermos firmados nos conselhos e palavra de Deus. Há nela multidão de conselho que nos leva à vitória em qualquer situação. É sempre Deus que nos dá essa vitória. O versículo 7 continua: a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Para o ignorante, a sabedoria não é nada. E quando tiver que falar algo, não saberá o que dizer. Na verdade, as palavras de sabedoria vêm da palavra de Deus. O ler diariamente, meditar diariamente na palavra de Deus. O versículo 8 nos diz assim: ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Precisamos tomar cuidado com pessoas que provocam intrigas e estarmos sempre ou longe ou pelo menos apaziguando. Como diz em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças, quer dizer felizes, o versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, pessoas que provocam intrigas não terão herança na parte de Deus, mas aquelas que são mansos ou amansam, onde há alguma intriga, essas sim herdarão
a terra. Descreve um dos quesitos de seguidores de Cristo e bênçãos no futuro. O versículo 9 nos diz: os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Os planos dos homens é sempre voltado para o pecado. E junto vai o escarnecedor, o que zomba, principalmente das coisas de Deus. Tudo isso é abominável para o homem que segue a Deus, que faz a vontade de Deus. O versículo 10 nos diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A força é pequena porque é tirada das coisas terrenas e não das de Cristo, não das celestiais. É porque não trocamos nosso fardo pesado com o do Senhor Jesus, que é leve. Podemos passar pelo que for, Ele nos ajuda a carregar até passarmos e nós sentiremos leveza nisso. E o versículo 11 e 12 nos diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disserdes, não o sabemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Aqui está nos alertando a prestar atenção quando alguém está com o coração pesado, alma batida. Essa pessoa sempre dá uma demonstração. Devemos socorrê-la, ou ela pode chegar à morte física, ou pior, à morte espiritual. Com amor e carinho devemos nos achegar para ajudar. E se não tem essa intimidade, ore, o Senhor enviará socorro. Ninguém nos conhece como Ele. Amém? Fica com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.